né? Então, eu preciso fazer com que ele seja o leitor, quem organiza isso, seja curioso, seja crítico, bem informado, aberto para aprender. Quem não está aberto para aprender, morreu. E deve sair da educação. Vai fazer outra coisa. Vai fazer brigadeiro, vai cuidar de festinha, porque quem está na escola, quem está na educação, tem que ser absolutamente comprometido. Mexeu com um, mexeu com todos. Pode ir. Portanto, eu tenho que o formador, seja professor, seja bibliotecário, ele tem que ser um encantador de leitor. Por quê? Ele tem que saber da importância da escuta. Ele tem que saber selecionar obras literárias, ele constrói pontes e ele evita os caminhos demagógicos, superficiais de festinha infantil. Pode ir. Então, formar leitor é com todos esses tipos de texto, que eu já falei bastante. Pode ir. Então, eu tenho que saber que, na verdade, eu tenho que, com participação, criar territórios de leitura, que envolve redes colaborativas, diz respeito à aprendizagem, à criatividade e ao exercício de cidadania. É escola mais biblioteca, mais cidade. Pode ir. Então, eu tenho que ler e ler. Ler nas entrelinhas, ler nas palavras, ler nas imagens, ler na conversa sobre o livro lido, ler na escuta, ler na interpretação dos outros, ler nos silêncios. Ler e ler. Se vocês acham impossível, o Paulo Freire diz que não. Ele diz, se é possível mudar o mundo que não fazemos, que é o da natureza, por que não mudar o mundo que fazemos, que é o da cultura, da história e da política, e, consequentemente, o mundo da educação? E eu termino com Deus maior, tão grande quanto Paulo Freire, mas que tão sábio quanto, que é o querido Darcy Ribeiro, que ele diz isso. Se eu fosse uma secretaria de educação, eu botaria isso. Se eu fosse diretora de escola, eu botaria isso logo na entrada, porque é uma frase sábia. Ele diz, trate de aprender tudo que puder. Saber demais não ocupa lugar. Ignorância, sim. A sabedoria anda solta por aí, para a gente aprender o que quiser. Está tudo aí. Cabe a gente fazer diferente. Pronto, pode passar. Pode passar. Eu deixo aí o meu e-mail, se vocês quiserem, não para me contar problema, que eu sou muito ocupada, não vem queixar não, que eu detesto gente que queixa. Eu gosto de gente que relata o problema e diz o que está pensando. Aí pode me escrever para pedir opinião, para a gente conversar, pedir uma orientação de leitura. Estou trabalhando isso, a gente pode manter um diálogo. Esse endereço embaixo é um TED que eu fiz ano passado. Eu fiz um TEDx São Paulo, que eu falo sobre o que significa ser professor. É um TED pequeno. Se vocês botarem no YouTube o meu nome, Lourdes Atier, aparece lá. A palestra está na íntegra, ela tem 10 minutos, fácil de vocês assistirem. E eu queria saber se fez sentido. Foi bom? Valeu? Bom, pela fisionomia de vocês, a gente sente, né, o quanto é prazeroso ver Lourdes Atier falar sobre isso. E nos faz renovar, né, a cada dia e cria uma esperança nova. Não é, Rejane Souza, com a Biblioteca Dona Marinha? Ontem, a gente vai abrir 10 minutos no máximo, até pelo tempo. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta a Lourdes, por favor, faça por escrito para ser mais rápido, tá? Ou pode ser pessoalmente. Ou pode ser pessoalmente, depende de vocês. Ontem, eu preparando esse material para apresentar a Lourdes, e fui ver alguma coisa na internet, vi um texto dela com a Guiomar Mello, né, e também um videozinho em que ela dizia assim, sapateiro faz sapato, professor faz gente. Depois de uma palestra dessa, aí sim que a gente percebe como nós, professores, fazemos gente. Né? Então, isso é muito bom ver Lourdes falar sobre isso, porque nos motiva cada dia mais a fazer o melhor que a gente pode pelos nossos alunos e pelas nossas escolas. Bom,
Está aberto o microfone. Uma biblioteca feia, a arte tem um significado bem importante. Como eu também sou arte educadora, diz o seguinte, que o feio torna-se o belo. E dentro desse belo universo estético, é preciso saber tudo na viagem, para que a escola possa ter seu ideal, espaço do cotidiano, dar as informações do ensino e aprendizagem de fazer o belo. Então, acho que na arte é bem interessante. Quando ela fala no tempo, esse tempo só é tempo quando você usa esse tempo. Pois sem o tempo, você fica sem seu tempo. Professora, você está de parabéns. Obrigada. Eu acho que se nós, todos os educadores, fossem comprometidos, seria muito bom nesse país. Eu, como arte educadora e pedagoga, e psicopedagoga, eu já estou em sala de aula, inclusive sou professora de manhã do 6º ao 9º ano. Que bom. E quando você fala na questão da arte, aí que eu achei interessante, eu tenho algumas coisas que talvez alguém possa até me chamar ainda de antiquada, ainda de 12. Mas eu exijo que quando o aluno entra, ele tem que dar um bom dia. Não pode ser até um bom dia que não seja tão um bom dia, aquele bom dia belo, mas pode ser um bom dia também, né? Que ele tem que ter aquelas atitudes. Eu acredito também na questão, quando você conta uma história, ele tem que ter uma preparação. Como eu sou de arte cênica e música, eu puxo muito para esse lado. Como o Gustavo me conhece, né, que eu já dei aula em faculdade, e quando eu dava aula às minhas alunas, que eram as futuras pedagogas, eu exigia muito essa questão de experiência espiritual e criatividade. Porque quando você não tem uma criatividade, você jamais chega ao seu ideal do belo. Obrigada. Tá bom. Meu nome é Dalvanira. Ali, ó, passa ali para ela, que ela quer falar também. Obrigada pela colaboração, professora. Bom dia. Bom dia. Eu me chamo Marli Bezerril e quero agradecer pelas palavras. Me emocionei. Que bom. E também enxerguei no seu modo assim de falar, diante das suas experiências e tudo, a fala de Fanny Abramovic, a escritora, né, falecida no final de novembro. Uma pena. Certo? E vejo assim, que leitura é liberdade. E me assusta também, esses 32 anos que eu tenho de vivência assim, em escola, assim, essa forma que querem empurrar algo que faz a gente conhecer o outro, compreender o outro. E me assusta às vezes, e muitas vezes sou mal compreendida, porque eu sou muito aquela pessoa assim, de pegar o livro e ler, de tentar aguçar, trazer não só crianças como adultos para aquele mundo, certo? E quero mais uma vez agradecer. Parabéns. Obrigada. Pela sua forma de enxergar o mundo. Obrigada. Já estou aqui voltando ao como é que chama aquele ditado, né? A filha... O filho pródigo retorna. Pois é. Esse espaço aqui já é familiar nosso, né? Que eu trabalhei aqui 13 anos. Mas, assim, foi bastante instigante as suas reflexões hoje aqui para a gente. E eu estou aqui para duas coisas, para ser bem objetiva. Primeiro, para saber se vai ser resgatado novamente o prêmio Viva Leitura, que eu concorri a algumas edições, mas, infelizmente, não fui classificada. Chegava até a ser classificada, mas tem umas etapas, né, professor? Eu queria saber se eles vão retornar. E também falar da experiência rápida que a gente tem lá em Tororomba, na comunidade rural, que é uma biblioteca comunitária. Que bacana. Que trabalhamos só com a comunidade. Aí, quando você falou em resiliência, essa é a minha ponte. Porque a gente começou, e eu e os jovens ficavam lá e diziam assim, professora, só veio uma aluna. É muito chato ficar aqui, eu digo, mas veio uma. Aí, no outro dia, 2. Aí, assim foi sucessivamente. Hoje, a gente já tem 5 anos participando já está dentro do site do Movimento para um Brasil Literário. Participamos de um aplicativo Mapa de Leitura, de um pessoal lá de Minas Gerais, e já estamos cadastradas no Ministério da Cultura. Então, foi um processo bem desafiador, mas, assim,
o que a gente colhe hoje, a gente sabe que vale a pena investir na informalidade da leitura. Obrigada pela sua palestra, viu? Fiquei muito encantada. O Prêmio Viva Leitura, ele existiu por 8 edições e depois era um prêmio do Ministério da Educação com o Ministério da Cultura com a OEI, Organização dos Estados Ibero-Americanos. E o governo, no último ano da Dilma, ela fechou, porque dizia que não tinha dinheiro, e depois o Temer também, mas tem um pessoal da OEI que está batalhando muito para isso, para ver se pelo menos esse ano, sendo um ano eleitoral, eles abrem um pouco a torneira, a gente consegue, porque é um prêmio que dá visibilidade para experiências incríveis que acontecem no Brasil inteiro, experiências maravilhosas. Não tem. Então, assim, hoje a gente conta muito com o movimento das secretarias e também das editoras, né? Eu estou aqui hoje por conta de eu sou autora desse livro, da Moderna, e a Moderna está aí. Esse livro eu fiz com a editora Moderna, e é a Moderna que patrocinou a minha vinda aqui hoje. Então, a gente, para fazer alguma coisa, a gente está contando assim, porque é isso que eu estou falando, é muito discurso para pouca, de fato, empenho de verdade, né? Mais alguma coisa?